Olá, graça e paz, bom dia, eu sou o pastor Juan Cruz, estamos começando mais um programa Semeando Vida, nessa semana aí que, após o Natal, é bom estar contigo, saber que o Senhor ao longo dessa semana vai continuar falando aos nossos corações. Está aqui comigo o pastor Márcio Bretas, bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juan, bom dia, queridos que nos acompanham aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Fabiano Cônsole, bom dia. Bom dia, graça e paz, pastor Juan, pastor Márcio, você que nos assiste, você que nos acompanha através da rádio, que Deus abençoe sua vida. Amém. Nesse tempo, nós temos uma palavra e ao longo dessa semana também estaremos aí no ar, tanto na live quanto no nosso programa na Rádio Sudoeste. Você pode rever alguns programas lá no nosso canal, no YouTube, @Semeando Família. Corre lá, se inscreva, marque lá para receber as notificações e seja edificado nesse tempo. Nós queremos ouvir uma palavra. Antes disso, iremos orar, profetizar sobre a tua vida e declarar as bênçãos do Senhor. Senhor, nós oramos, te agradecemos, te bendizemos, colocamos a nossa vida em submissão ao Senhor, ó Pai, porque cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Venha sobre nós nesse momento, use esse programa, esse tempo que vamos passar junto, como um tempo de edificação, um tempo para semearmos a vida que há na Tua Palavra. A cada um que nos assiste, nos ouve, que sejam contemplados, tocados agora, Pai, avivados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Márcio. Glória a Deus. Queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 24, diz assim: Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode permanecer de pé. E se uma casa está dividida contra si mesma, essa casa não poderá manter-se de pé. Só esses dois versículos para a gente ressaltar aqui algo que é muito importante, ou uma das coisas que é muito importante e que faz toda a diferença na vida espiritual, sabe, na caminhada com Deus, é o que Jesus está falando aqui. Ele está tratando daquilo que é a divisão, aonde traz... ou seja, não traz sustento, não traz prosperidade, não traz paz, aonde há a divisão. Ele diz que a casa dividida, o reino dividido não permanece de pé, não subsiste, não prospera. Então, uma das coisas que faz uma grande diferença em nosso meio, no meio da sociedade, no meio do povo de Deus, na realidade é a comunhão, a unidade, né? Essa unidade, essa comunhão em Deus, cara, faz toda a diferença numa comunidade evangélica. Na realidade, não é só para o povo evangélico, né? A unidade, a comunhão, a preocupação, você olhar para o próximo, você se preocupar com aquilo que aquela pessoa está vivendo, está passando. A gente vê exemplos aí que tem tido muito, assim, pessoas passando por dificuldades, às vezes de saúde, e põem lá nas mídias sociais, né, pedindo ajuda para um transplante, para alguma coisa desse tipo. E a unidade, a união ali de pessoas que nem conhecem aquela, mas se preocuparam com a saúde ou com o problema que a pessoa está vivendo, e aí levanta-se uma quantia, ou alguém se coloca na posição para doar alguma coisa ali, e o problema é resolvido. Estou dando um exemplo daquilo que faz uma grande diferença, né? É o social, né? É o social, E no meio do povo de Deus não é diferente, cara. Para a gente ver, na realidade, o reino de Deus, né? Quando eu digo o reino de Deus, ele não é abalado por minha causa, por tua causa, mas a comunhão e a unidade faz uma grande diferença. Aí, pastor Juan, pastor Fabiano, as igrejas hoje precisam estar mais unidas, né? O povo de Deus precisa estar mais unido. Aí não é a igreja, mas as instituições, né, estão andando muito sozinhas, um querendo fazer de um jeito ou querendo fazer melhor do que o outro, e isso não é bom, né? O bom é que faça, mas não querendo um ser melhor do que o outro ou para sobressair mais do que o outro, porque aí há divisão, né? A gente precisa entender que o propósito é o mesmo, estamos indo para o mesmo lugar, falando da mesma pessoa, que é o dono disso tudo, né? Então a gente precisa ter a consciência que para subsistir, para prevalecer, para permanecer firme de pé, a gente precisa estar unido. A igreja evangélica precisa estar unida, precisa estar, sabe, junta, porque entendendo que qualquer brecha, né, é lugar para o diabo entrar. Então a igreja precisa estar, sabe, fechada
fechada num sentido de comunhão, de unidade, como a gente vê lá em Atos, né? Que eles estavam sempre unidos, no mesmo propósito, em oração, indo para o mesmo lugar. E embora o crescimento da igreja tenha sido muito bom nesses últimos tempos, mas infelizmente com esse crescimento a gente tem visto muita dessa divisão, dessa separação, dessa individualidade. Então você que está me ouvindo, né, pastor, líder, a gente precisa estar mais unido, né? A gente precisa orar pela igreja vizinha, a gente precisa orar pelo pastor de fora, de perto, a gente precisa estar mais junto, né? Quando eu digo mais junto, irmão, você está enfiado na casa da pessoa o dia todo, não é isso, né? Mas você está ligado, né? Da mesma forma, porque Jesus disse: aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então a gente precisa ter esse coração, não de querer ser melhor, querido, mas cooperar para aquilo que é o reino de Deus. As pessoas não podem confundir, né, você que nos assiste nesse momento, características com propósito. As características, elas vão continuar sendo diferentes, sabe? Pessoas possuem características diferentes, igrejas, né, denominações, instituições possuem algumas características, alguns níveis, né, de ação que são diferentes. E isso é respeitado. A gente só não pode se perder na defesa do propósito, porque esse é o mesmo. E muitas das vezes a ênfase da característica é bem mais forte do que o propósito. E a gente tenta encontrar uma unidade pela característica. Como não consegue, a gente acaba abortando a missão. E, na verdade, nunca deveria ter tido um esforço para tentar juntar características, mas sim para compreender que o propósito que defendemos é o mesmo. E isso sim deveria prevalecer, né, numa ação. E a gente vai ver ao longo de vários desenvolvimentos de projetos. No entanto, o número de comunidades evangélicas crescem a cada vez mais. A cada vez que a gente olha uma rua, um bairro, aparece uma comunidade de fé, uma comunidade institucional, eclesiástica, mas, no entanto, parece que esse crescimento não traz a proporção de crescimento de soluções. Isso porque talvez o crescimento está se dando por implantar características diferentes e não para potencializar o propósito já existente. Que é o propósito de expandir o reino, expandir a graça do Senhor, o amor do Senhor. E, infelizmente, por meio desse crescimento, não fica muito notório o crescimento desse amor, porque parece realmente que o individualismo parece predominar. Não é isso, pastor Fabiano? E eu acho que a gente para pensar agora nessa reta final do ano e rever algumas medidas que precisam ser tomadas na direção da unidade, na direção dessa, não na uniformidade, mas na unidade, né? Não queremos colocar ali uma linha de uniformidade, de ações iguais, mas uma linha de igualdade, de unidade, para que possamos avançar realmente naquilo que é o propósito do reino de Deus. É verdade. A gente percebe, né, pastor Márcio, pastor Juan, que a unidade ela é gerada na obediência. Porque para ter unidade eu tenho que me submeter àquilo que é uma liderança, aquilo que tem um governo. E a maioria das coisas que se rebelam trazendo essa desunidade, espírito de rebelião. Se você pegar lá em Atos, como o senhor citou mesmo, o próprio Jesus falou, ficam no cenáculo ali 500 pessoas. Ele mandou que eles permanecessem ali, mas só 120 foram. Então 380 se perderam no meio do caminho. E acreditam-se até que foram pregar sobre a ressurreição. Então como é que se prega sobre a ressurreição se está fora debaixo de desobediência? E outra coisa, nasce um espírito de rebeldia, de rebelião. E quando o senhor fala das redes sociais, hoje que a gente mais vê isso, as pessoas trabalhando muito nesse sentimento do emocional. Então, você que tem uma doença, compartilha comigo, ajuda. Você vê que isso não para de chegar no telefone do senhor, no nosso telefone, ou de todos, né? Aquela situação triste, aquela característica triste, aquela situação deprimente ali que aquela pessoa está vivendo, aquela coisa que precisa realmente de ajuda, mas algumas pessoas se beneficiam disso para tentar promover algum tipo de coisa. E isso é muito triste quando a gente fala, trazendo os dias de hoje, porque quando a gente fala de unidade, a gente está vindo uma semana de Natal, né?
A gente está vindo numa semana onde famílias estiveram juntos ali, convivendo, e muitas das pessoas perderam essa oportunidade de estar se reunindo, se acertando, se aliançando outra vez, junto com próprios familiares, né? Por causa do motivo hoje que, infelizmente, é o que predomina muito, o orgulho, a vaidade. Então, a falta de submissão, aquilo que é coisas lá do passado, trazem para o hoje, para o atual. Então, isso nunca vai se desvincular dessa pessoa. E esse reino dentro dela vai estar sempre dividido. Porque quando ela permanece em se estar constante no reino, isso vem para dividir algo dentro dela. Então, se você não se definir no reino de Deus, você vai viver com essa inconstância direto. E agora, como está nesse período, passou agora o Natal, chegando no fim do ano, a gente entende isso, querido. Talvez você está aí nos assistindo, nos ouvindo. Muitas famílias se reúnem, muitas famílias não se reúnem. A gente precisa entender, quando Jesus fala que a casa dividida não prospera, não subsiste, não permanece de pé, a gente precisa entender, chegou um final de ano, às vezes muitas coisas não aconteceram por conta dessa desunião, por conta, nenhuma família do jeito que a gente talvez gostaria que fosse, tem seus problemas. Mas você não pode deixar que a desunião, a contenda, faça parte daquilo que é a tua família, né? Existem famílias nesses dias de festa que se reúnem, no final da noite estão brigando, né? Se reúnem, mas não há unidade, né? Há uma aglomeração, mas não tem comunhão. Ajuntamento, né? Um ajuntamento, mas não tem... Às vezes só para uma formalidade. Exatamente. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E por que a família não anda? Por que nada acontece? Por que isso? Por que aquilo? Porque Jesus disse, querido, que a casa dividida, ela não prospera. Então peça a Deus em oração para que todo tipo de situação que traga desunião, contenda, divisão dentro da sua família e da sua casa, caia por terra, para que a mão de Deus esteja sobre a tua família e a prosperidade de Deus alcance a sua casa. Eu acho que, caminhando aí para o final desse programa, a reflexão que fica, pastores, e fica para cada um de nós, é que precisamos, de uma maneira muito emergente, parar para refletir se a gente não tem colocado critérios, sabe, baseado em características nossas. E por conta disso, a gente tem deixado de estar unido, né? Porque se eu for analisar, balizar a nossa unidade, né, se cada um de nós formos balizar a nossa proposta de unidade baseada em características pessoais, a gente nunca vai conseguir se unir. Porque, na verdade, eu tenho que abrir mão. A unidade é quando todo mundo entende que tem que pôr sobre a mesa, tá, as suas características pessoais e decidir ali comumente aquilo que serão as características comuns a todos. Né? Porque senão cada um tem um ponto de vista, como diz aí o pastor Cristiano, cada um tem a vista de um ponto, e isso vai fazendo com que muitas coisas mais se dividem do que se unem. Então, nesse momento de transição de um velho ano por um novo ano, na verdade, o que vai fazer a grande diferença é se algumas coisas dentro de nós também forem novas. Algumas novas formas de pensar, se você permitir que alguns conceitos, tá, velhos sejam destruídos para dar lugar a um novo conceito, uma nova possibilidade dentro de você. Isso, com certeza, vai fazer com que essa casa permaneça unida, o propósito, o lugar onde você decidiu congregar, o lugar onde você decidiu trabalhar, né? Muitas das vezes você não prospera também na área profissional porque está sempre divergindo, sempre repelindo, e isso acaba dificultando muita coisa. Nós desejamos a você aí um tempo novo também para uma pessoa nova, seja eu, seja você, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, fique na paz de Deus. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma ótima semana.